Olha, você sabe que falar do Sérgio Cabral, para mim, é uma coisa dolorosa, não apenas pelo fato de ele ter morrido. Vou explicar por quê. Sérgio Cabral, ao morrer, morre um pouco do Rio de Janeiro. Se há alguém que personifica o carioca, né, e Sérgio Cabral foi um deles. Era um carioca perfeito. Amante da música, belo jornalista, apaixonado por futebol, vascaíno, né? Cobri com ele 3 Copas do Mundo, 82, 86 e 90. Tínhamos uma mesa de jantar que era uma delícia. O que eu aprendi, vocês não são capazes de imaginar. Aí é uma foto que a gente aparece na Copa de 90. Luiz Fernando Veríssimo, professor Rui Osterman, jornalista gaúcho, professor, um mestre, Sérgio Cabral, e este jovem que está aí do lado sou eu. Aprendi muito com eles e com João Saldanha, enfim, nos reunimos, Alberto Helena Júnior, eram jantares deliciosos. Muito bem. A partir do momento, e é isto que você disse, fez também a biografia do Ataúfo Alves, da Elisete Cardoso, do Ari Barroso, do Pixinguinha, do Grande Otelo, né? Fez uma peça de teatro, fez o roteiro e dirigiu, que foi um sucesso, mas um sucesso tremendo no Rio de Janeiro, Sassaricando, e o Rio inventou a marchinha. Um multijornalista, múltiplo jornalista. Muito bem, a partir de um determinado momento, sempre que a gente se referia a ele, a gente falava Sérgio Cabral, pai, para distinguir do filho, né? E aí, Vivi, aconteceu o seguinte, os amigos se reuniam com ele e o filho não entrava na conversa, para não ter nada desagradável, para ninguém cometer gafes. E segundo os amigos do Rio, ele entrou numa tal depressão que o Alzheimer dele, há quem diga que era um Alzheimer provocado. Que para evitar ter que se defrontar com a realidade de um filho corrupto, ele preferiu voltar-se para dentro e viajar. E está há muitos anos desse jeito. E por que para mim é doloroso? Pelo seguinte, lembrando, ele foi um dos fundadores do Pasquim, ele esteve preso durante a ditadura, ao lado do Tarso de Castro, do Paulo Francis, do Ziraldo, do Jaguar. Ele 2 vezes perdeu o emprego, uma no JB, outra no Globo, por aderir a greves de jornalistas. Ele foi membro do Partidão. Aqui em São Paulo, na casa dele no Brooklyn, havia reuniões, foi na casa dele que eu conheci o doutor Ulisses. Estamos falando de 75, 76, 77, estamos falando do momento duro, mais duro da ditadura. Ele era um articulador também. E por que para mim é doloroso? Porque um dia, quando o Sérgio Cabral, governador, fez a demagogia de chorar num discurso, dizendo que se pegassem o dinheiro do pré-sal, que era do estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro não poderia fazer a Olimpíada. Eu fiz uma coluna em que eu cobrei dele que ele explicasse a casa que tinha em Mangaratiba, isso, aquilo outro, e parasse com cinismo, com hipocrisia. Que o Rio não deixaria de fazer a Olimpíada por causa de uma taxação que não iria para o Rio de Janeiro do pré-sal. E o Sérgio Cabral rompeu publicamente comigo numa coluna dele no jornal Lance, dizendo que jamais esperava de um amigo que fizesse as críticas que eu fiz ao filho dele. E desde então a gente nunca mais se falou. Então para mim dói duplamente, porque era uma figura que eu queria muito bem, a quem eu sou muito grato por ter conhecido e que morreu rompido comigo, porque eu tive que, enfim, exercer o meu ofício, né? E dizer quem era o filho dele. Coisa que eu até então tinha evitado, mas ele entrou no esporte, eu não podia ficar quieto.